estou apresentando para vocês são erros que eu fazia, coisas que eu fazia diferente. Sabe, quando eu começava a pesquisar, começava a correr atrás, eu falei assim, nossa, eu faço isso, nossa, isso também eu faço, nossa, isso eu faço. Nossa, eu já fiz muita coisa errada dentro do cursilho. Sabe, quando chega naquela mensagem, ver, discernir, agir lá, mais para frente a gente vai tocar nesse assunto ali. Eu já estou adiantando, né, o assunto. Aqui pode, aqui não é o cursilho, ok? Então, aí você começa a ver assim, cara, como é que eu fazia errada a mensagem? Porque eu não entendia, entendeu? É aquilo que a gente falou, é só debruçando, gastando tempo. Pega esse livro, substitui o Facebook pelo cursilho por dentro e começa a ler. E não se preocupe em riscar o livro, não se preocupe em pintar de amarelinho em algumas partes, não se preocupe de não decorar, volta, leia de novo, leia de novo. Vários desses materiais que estão aqui, a cada cursilho a gente revisa com a sala, faz uma revisão, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. E parece piada, não fica batido, sabe por quê? Porque começa a surgir tanto assunto diferente. A última formação que nós fizemos lá em casa mesmo, com uma equipe de mensageiros que ia trabalhar no cursinho 3 semanas depois, e nós costumamos fazer uma sinopse de todas as mensagens, e a gente comenta sobre a mensagem, a gente estuda junto. Aí tinha dois mensageiros, eram de Taubaté, que vieram para trabalhar junto, para servir no cursinho lá em Lorena. E veio de um deles que já tinha mais de 15 anos de cursinho e falou assim, cara, eu fico cada vez mais doido, cada vez que eu vou estudando, eu vou descobrindo coisa nova, olha isso. Chegou na mensagem, os encontros com Cristo, que parece uma mensagem simples, mas surgiu tanto assunto gostoso na sala, e coisas que aconteceram. Há 2 semanas eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha prestado atenção. A gente tem, nos evangelhos fala que o Pai tira coisas novas e coisas velhas, né? No cursilho é assim também. É um baú de onde se tiram coisas novas e coisas velhas que nos surpreendem. Bom, vamos lá. A ideia é força que as costures. A gente tem que lembrar que o pano de fundo de todas as mensagens tem a ver com o reino de Deus, a salvação e o seguimento de Jesus de Nazaré. Esse é o nosso pano de fundo em todas as mensagens. É por causa de Jesus que nós falamos do sentido da vida. É por causa de Jesus Cristo que nós falamos de Maria. É por causa de Jesus Cristo que nós falamos dos encontros. É por causa de Jesus Cristo que nós fazemos a acolhida. É sempre assim, é o nosso pano de fundo. Na mensagem de abertura. Aqui é uma pincelada, não é a mensagem, senão a gente teria que ficar aqui de hoje até domingo que vem. Então é uma pincelada. Então na mensagem de abertura a gente tem que estar apto a acolher. Vão chegar pessoas lá diferentes da gente, mas é Jesus Cristo que está entrando. Cada um que entra naquele portão para fazer o cursilho fala assim, é Jesus, é Jesus. É esse o olhar do cursilhista, né? Uma outra coisa que a gente precisa ter sempre é não ofertar, isso já tem nos nossos livros, não ofertar o cursilho como um caixote onde você tem que ir montando peças. Sabe por quê? Eu olhei lá e falei assim, nossa, quando eu fiz o cursilho, falava que eram umas peças da colheitadeira que iam montando, que no final eu lembro disso, eu estava sentado, eu lembro que era o coordenador, quem falou isso para mim? Me traumatizou. Porque a gente não pode transferir o peso, a responsabilidade para o NEL. A responsabilidade de evangelização é nossa. Os responsáveis, vamos falar errado, que uma vez só, os dirigentes do cursilho que estão ali, é nossa a responsabilidade de passar o recado. Não pode passar essa carga para ele. Ele tem que se sentir bem, acolhido, sem peso, convidado. E você pede a confiança dele. Você propõe para ele uma experiência em Deus e apresenta a equipe. Você fala um pouco até sobre a história do cursilho, uma pinceladinha. Se você falar muito sobre o que é o cursilho, como começou, isso não vai entrar, velho. Cara, para eu conseguir decorar várias coisas assim, foi aquilo de experiência, de anos falando de cursilho. Até hoje, quando fala assim, quais eram os 3 padres e o leigo que começou o cursilho de cristandade? Tilt, deu branco em mim, eu não consigo levar Sebastião Gai, Eduardo Bonin, Monsenhor Hervás, e isso não é essencial. Tem que pegar o que é primário. Então, na mensagem de abertura, o que é primário? Acolher bem. Não propor peso para ele, mas propõe a experiência em Deus.
pede a confiança. Quando você vai para um olhar sobre ti, ali, sobre si, ali a gente já começa a propor para o Neo o silêncio, o retirar-se, o colocar-se em introspecção. Agora detalhe, quais são as mensagens que o padre tem que fazer? Quais são as mensagens que os leigos têm que fazer? Tanto faz. Um leigo pode fazer a mensagem de sacramento, pode olhar isso no manual. Tanto faz, não tem isso. A responsabilidade é nossa inteira. Então o padre pode fazer a mensagem de um olhar sobre si, ou um leigo. Eu sou de um tempo que o cursilho que o padre fazia uma pancada de mensagem. Hoje lá o padre faz um olhar sobre si. Sacramento ele não faz. Nenhuma das outras meditações do dia ele não faz. São jovens que fazem. Olha e sai cada mensagem. Entendeu? Então, um olhar sobre si, você propõe isso, a importância do silêncio. Que o candidato, que o Neo, que ele examine as relações, primeiro com ele, depois com o próximo, com o mundo e com Deus. Por quê? Ninguém é uma ilha. Então você está propondo para ele, porque você tem um feixe de afetividades. Então você é aquilo que o meio ambiente te faz também. Você é um produto do meio ambiente. Se você vive num ambiente estressado, você tende a ser um estressado. Se você mora num ambiente calmo, você tende a ser calmo. Se você é irritado, grita, o seu filho tende a gritar, sem copiar você. Entendeu? Então você propõe essa relação, porque você quer que ele tenha uma experiência em Deus, que ele faça um retrato próprio, um retrato fiel. É isso que você propõe para ele. A frase é do Dalai Lama, mas sabe onde que ela está escrita? Cursilho por dentro. Espiritualidade é tudo que pode mudar você por dentro. Eu falei no começo que todas as frases que eu tinha aqui era só do cursilho por dentro. Lembra? Eu não trouxe nada diferente, nada nem próprio meu. Dava vontade de escrever, eu não escrevia, nem o comentário. Um pai rico e misericórdia, é aquilo que a gente falou. Nós, no pós-cursilho, nós somos aquele que vai atrás daquele filho que está na lavagem e fala para ele: vou te dar um presente, tem um pai rico e misericórdia te esperando. A gente que faz esse elo. Então é papel do cursilhista também ele correr atrás dos afastados. Isso está no nosso cursilho por dentro. Nós vamos atrás principalmente dos mais afastados de Deus e trazemos para perto de Deus. O filho pródigo. Não vou entrar no tema mensagem o filho pródigo, porque tem muita coisa. Vocês já viram o filho pródigo em forma de pagode? Eu vi num cursilho. Eu fiquei assim, ó, nunca tinha ouvido. Vocês conhecem aquele pagodinho assim? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, não sei se fico aqui ou morro de saudade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Lê a parábola, é igualzinha. O dia que eu vi isso, eu assim, eu pensei que já tinha ouvido tudo do filho pródigo. No último cursilho agora, um garoto levou uma foto de Rembrandt. É isso mesmo que fala? Rembrandt. Aí tem lá uma foto tradicional, eu acho que está agora no folheto, acho que esse domingo agora é o filho pródigo, alguma coisa assim, ou hoje, na liturgia, hoje. E tem um pai, um jovem ajoelhado, o filho próximo, né, que não se afastou próximo, e o pai com as duas mãos nas costas do filho pródigo. Aí o desenho que ia dar mensagem, ele começou a explicar o quadro, que o quadro tinha uma mão masculina e uma feminina. Eu olhei e falei assim, eu nunca vi isso na minha vida. E ele amarrou a mensagem em cima daquilo, porque muitas vezes você vai falar lá, e você começa a falar do pai, e o cara fala assim, que está lá fazendo um jovem somente, é que você não tem o pai que eu tenho lá na minha casa. E a hora que você fala da mãe, aí você cativa o cara, você traz o cara para perto. Então esse quadro tem uma mão masculina, uma mão feminina. Vamos adiante. Os encontros com Cristo. Na última formação que nós fizemos com o Padre Chico, ele orientou a gente a usar 3 dos encontros que a gente tem. Por quê? Depois que eu comecei a estudar aquilo, eu falei, mas lá no manual do cursinho nós temos 9 encontros. Aí ele bateu na tecla dos 3. O encontro com Pedro,
o encontro com Judas e o encontro com o jovem rico. Eu brincava com a molecada que todos os slides são de barbudo. Jesus Cristo só encontrava barbudo. Mas a hora que você faz a sinopse desses 3 encontros, olha isso daqui para você ver. O encontro com Pedro. Se você pegar no manual do cursinho, tem isso aqui: é extremamente apaixonado, mas humanamente fraco, mas ele reconhece o erro e volta. O encontro com Judas. Judas já tinha uma personalidade falsa. Ele esperava de Jesus Cristo outra coisa, e ele provocava um Cristo que ele queria, não um Cristo que era Deus. E ele se mata, ele comete o suicídio. O encontro com o jovem. Era um jovem bom, seguia a lei. Pode ser até aquele, vão brincar no filho pródigo, que estava ao lado do pai o tempo todo, mas ele era apegado aos bens materiais. E quando ele foi chamado ao encontro, ele não aceitou o convite para seguir, porque ele era muito rico. Por que essa mensagem está depois do Pai Rico e Misericórdia? Vamos linkar? Pai Rico e Misericórdia. Não interessa qual é a lavagem que você está comendo no mundo, você tem que saber que tem para onde voltar. Esse é o convite que você vai fazer para o Nel. Olha sobre você, faça a sua introspecção. Quem disse que o filho pródigo não voltou, igual a gente comentou, fazendo o filme da vida pelo caminho? Mas você é convidado a fazer esses encontros com Cristo, mas algumas coisas provocam desencontros com Cristo. Então a palavra-chave aqui é o desencontro. Se você pega Judas, ele teve um encontro, mas ele era fraco, ele era falso, e isso o afastava de Cristo. O jovem rico, ele era apegado aos bens materiais, isso o afastava. Pedro era humanamente fraco, igual eu sou, mas ele reconhece e ele volta. Desses 3, Pedro volta. O que a gente quer dizer com isso, Brunel? Nada pode te afastar de ter um encontro com Cristo. Você tem que ter esse. A gente não está na fase do ver no cursinho, não está naquela fase de encontro consigo mesmo. Essa mensagem está falando de encontro consigo mesmo. A gente está provocando, sem que o Nel perceba, que ele faça essa introspecção, essa reflexão, e fale assim: nada pode me afastar. O que me afasta de Deus? Na minha vida hoje aqui, quais problemas me afastam de Deus? É isso que tem que ser vencido. Sentido da vida. Essa mensagem é interessante. Faz o que ela anterior, que nada te afasta do poder de Deus, que nada possa te afastar, mas falando que você não pode caminhar sozinho, que você tem que caminhar em comunidade. Então a gente fala que essa mensagem, o sentido da vida, você fala sobre a felicidade, mas você fala sobre comunhão, você fala sobre pessoas, que ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Você vai fazer aquele convite com aquela, é o convite do o que te dá sentido na vida, e deixando sempre aqui aberto para a pessoa. Não interessa o que você fez até agora, interessa o que você vai fazer daqui em diante. Você pode mudar isso, mas você é livre, depende de você. Se você não quiser mudar, fica difícil. Você precisa ter um livre-arbítrio. Vocês já prestaram atenção naquele filme o Todo-Poderoso? Lembra? Tem uma das cenas do filme que é engraçada, que o cara que assume o papel de Deus, ele está lá, aí ele quer que a esposa fale que ame ele, e a resposta de Deus é assim: ela não vai te amar nem com oração, porque o amor é livre. Então o livre-arbítrio é isso, é você conseguir fazer. A pessoa precisa ter a vontade de fazer e fazer, e você provoca a consciência dele, que a consciência é que te cobra a voltar para Deus, a consciência é que te cobra a ser feliz. Somos únicos, somos irrepetíveis, ninguém é igual a gente. Mas lembre-se sempre que a gente não é uma ilha, a gente não vive sozinho. A gente ri junto, a gente sofre junto. Se a gente quer buscar a felicidade, a gente tem que buscar a felicidade sempre respeitando a pessoa que tem ao lado. Imagina que se todo mundo pudesse pisar no outro para ser feliz, quem pisava mais forte era mais feliz? Nessa mensagem, o que a gente busca é isso, o fundamental humano. Olha que interessante como que ela linka com a próxima, a graça. As opções são livres, as consequências são obrigatórias. Isso é uma coisa que a gente precisa ter consciente nessa mensagem. A graça é o fundamental divino. Aí é aquilo que a gente fala, que nós jamais chegaríamos a Deus. Deus vem ao nosso encontro através da graça.
Pela graça bate a nossa porta, vem por Jesus Cristo a graça feita carne. Deus manda carne, não carta. Nessa mensagem, quando ela é aglutinada no cursilho de 2 dias, nessa mensagem também nós abordamos o tema de pecado, de obstáculo e de fé. Tá, que são essas duas que são abordadas. E o obstáculo é aquilo que quebra a graça. Então, é por causa disso que no cursilho de 2 dias, esses 2 assuntos vêm junto para a mensagem graça, porque você fala o que tem encontro, o que tem desencontro, de novo, o que te provoca a ruptura da graça, né? Agora, se você fosse linkar com a mensagem anterior, olha como funciona. O fundamental humano, o sentido da vida, é a comunhão com os homens. E o fundamental divino é a comunhão com Deus. O que se espera nisso? Por que você tem essa sequência de mensagem? Que o cara, ele descubra que ele tem que viver em comunidade, que ele não é uma ilha, que ninguém é igual a ele, que ele é único, que ele tem que buscar a felicidade, mas que ela se completa em Jesus Cristo. A felicidade humana não leva a nada. Essa é a primeira mensagem que já entra dentro daquela fase do discernir. Até o sentido da vida, você estava na fase do ver, o encontro consigo. Agora você já está provocando o encontro com Cristo. A graça está falando de Jesus Cristo e ainda não entrou no assunto Jesus Cristo. É pela graça que faz o homem uma nova criatura, templo do Espírito Santo. São Paulo disse isso: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Jesus Cristo. Pessoal, vocês viram que se nós formos seguir adiante, nós vamos nos deparar em Jesus Cristo. E a gente olhando para a gente mesmo, para as outras pessoas e para Deus, hoje nós temos essa consciência que Jesus Cristo, Deus, homem libertador. Mas quando as pessoas chegam no cursilho, você sabe muito bem que até nós temos dificuldade para fazer essa conexão entre nós mesmos, o sentido da nossa vida, até chegarmos em Jesus Cristo, que realmente Jesus Cristo. Então essa pergunta é uma coisa que tem que ficar muito forte para nós. Quem é realmente Jesus Cristo? Para todos nós estamos fazendo um cursilho, quem é que Jesus é realmente aquela pessoa? Então, sempre nós vamos ter que fazer aquela pergunta: deu certo para mim, pode dar certo para outra pessoa também. Então, quando nós formos oferecer essa mensagem, Jesus Cristo, homem, Deus e libertador, sempre vai ter essa questão: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? O Evangelho de Marcos, ele sempre faz aquela que quer: quem é o discípulo de Jesus e quem é Jesus realmente para as pessoas? Quem é Jesus de fato verdadeiro? Então essa pergunta tem que ficar sempre. Uma coisa muito legal que o Carlos deixou aqui é que o mundo, gente, lá fora, você vai ver a maioria das pessoas, elas podem conhecer o mundo inteiro, podem saber tudo, né? Até Adolf Hitler conhecia a Bíblia toda e ele não fazia as coisas com amor. Não entendia Jesus Cristo da maneira como se deve entender que é de fato. Então é por causa disso que existiu sempre, até olha para você ver, as coisas nas melhores intenções do mundo, mas nós não pregamos esse Jesus que está nesse livro, certo? O maior filósofo que existiu, o maior líder que já existiu, o maior executivo que já existiu, até a dieta de Jesus Cristo, né? A dieta do Mediterrâneo e tudo mais, né? O maior caça-níqueis, está vendo? Incrível, né? E Jesus, o maior bêbado que já existiu. Veja bem, o Carlos não copiou isso, né? Você tirou isso, exatamente, você não inventou isso na sua cabeça. Isso existe, todo mundo sabe disso, só procurar, certo? Na Saraiva, qualquer livraria, você vai ver que existe. E não é de graça, você paga ainda por isso.
E até esse cara aqui que diz que ele é o próprio Jesus Cristo. Nós não oferecemos uma caricatura de Jesus Cristo. Nós oferecemos Jesus Cristo, homem e Deus. Porque as pessoas, elas têm uma ideia, principalmente quem não acredita em Jesus, quem está buscando um sentido para a vida, quem está realmente procurando um norte para a vida, de repente ele se depara com um Deus que entende a gente e se fez homem. A grande graça que tem no Cursilho é justamente a gente perceber que peraí, isso pode ser para mim. Jesus é uma realidade que está comigo, ele sentiu, ele viveu, ele esteve comigo e tudo mais. E aí nós vamos passar para eles realmente quem é Jesus. Jesus é amor, ele é libertador, ele está junto. Ele se fez homem e está presente na nossa vida. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse é o grande objetivo do Cursilho. Fazer com que o centro da nossa vida seja Jesus Cristo. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso norte da nossa vida, aquilo que pensamos, não é só aquilo que eu realmente determino, mas é em cima do que? Uma amizade construída com Jesus. O cara que está chegando lá, a pessoa que está chegando lá, ele vai perceber que muitas das carências, muitas das dúvidas deles, não é sanada muitas vezes pela razão. Ele vai perceber que então Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo não é só na parte emocional, não é só na parte da razão, é um amor que transforma e a gente pega e fala assim, olha, encontrei um norte para a minha vida. Então esse é o fundamental divino que todo mundo tem que entender, certo? E eu falei sobre Jesus Cristo histórico, que é uma realidade. Muitas das carências humanas que as pessoas têm é justamente por não entender que Jesus, ele não é uma parte assim, fictícia. Muitas vezes é um Deus desencarnado e tudo mais. Quando uma pessoa entra para o Cursilho, por mais que ele não entenda, veja bem, nós não estamos indo lá para catequizar uma pessoa. Nós estamos indo lá justamente para mostrar que Deus é amor e que Ele tem um rosto. E que Jesus Cristo, Ele era uma pessoa que Ele era tão humilde, tão simples, que Ele não fez nem para fazer a vontade dEle. Então é que tudo que Ele queria, Ele falou assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E de repente a pessoa entra, o mensageiro e tudo mais, está dando essa mensagem, ele tem que focar principalmente na vida dele, que olha, eu tenho um Deus que caminha comigo. Esse é o fundamental divino que tem que ficar bem claro. E que ele aconteceu na minha vida. Não aconteceu de uma forma simples e qualquer, uma coisa inesperada. Teve um acontecimento histórico também na minha vida. Então, quando o mensageiro for dar, quando as pessoas estiverem fazendo cursilho e tudo mais, nós temos que colocar justamente isso. Jesus Cristo é homem Deus, Evangelho do Pai. Jesus Cristo continua vivo, certo? Eucaristicamente ele está vivo, pão da palavra, pão eucarístico. E aí, eu decidi seguir a Jesus. O cara vai chegar e vai ter essa conclusão. De jeito que ele vai seguir Jesus, ele vai perceber, então, que é o grande erro que acontece nas pessoas que estão lá fora e que às vezes, quando entram no cursilho, eles deparam que eles estavam colocando a carroça na frente do burro. Eles percebiam que a primeira coisa que a gente quer levar uma pessoa para se encontrar consigo mesmo, a gente pega e fala assim, eu vou levar essa pessoa para a igreja. A ideia até começa certa. Nós temos que levar primeiro a pessoa para Jesus. E depois que ela descobrir o fundamental realmente divino, humano e divino, ela vai entender que a igreja é um lar. A igreja não é só uma baita de uma casa, a igreja é um corpo. A igreja realmente faz. E aqueles falsos conceitos de igreja vão saindo, entendeu? E vai vendo realmente que tudo aquilo, às vezes, até aquelas pessoas mais simples, até as mais eruditas, que sabem muito, elas vão percebendo e falam, peraí, não é só burocracia lá dentro, não é um monte de coisa, existem coisas que contêm realmente vida, certo? E ali tem um cara ali que está ali desde a cabeça da igreja, que foi escolhido desde Pedro, e aí nós vamos entendendo todo o fundamental do corpo da igreja, e aí vem toda a hierarquia da igreja, que todo mundo já sabe, e que nós estamos realmente fazendo parte desse corpo
místico que é a igreja. Nós somos mais que apenas uma igreja que só cuida da alma. Nós vamos ver que o Senhor estava extremamente presente na vida do ser humano. Ele olhava para as pessoas, ele curava, ele andava para tudo quanto é lugar, humilde, simples, nem tem onde reclinar a cabeça. Todos nós sabemos disso aí. E Jesus era uma pessoa que ele matava a fome das pessoas. Não só a fome do coração, mas também a fome da dignidade humana também. Certo? E por causa disso que a igreja tem que ser uma igreja em saída. E nós que participamos do cursilho, nós temos que entender realmente que o nosso agir justamente faz parte desse sair. É por causa disso que a igreja sempre tem temas que realmente tem, por exemplo, hoje a superação da violência. São temas profundos e que dentro de nós temos que colocar dentro da nossa vida. E nós temos que colocar na cabeça das pessoas também, e é isso aí, que é gostoso estar dentro de uma igreja, que é um lar, onde todo mundo está junto. Todo mundo é cada um em pessoa, mas todo mundo está junto. É um lugar privilegiado. Uma igreja que muitas vezes nós vemos as pessoas entrando dentro de uma igreja e procurando lugares cada vez mais isolados para não ficar perto das outras. Não, nós somos igreja, corpo. E como é que nós não vamos falar sobre Maria, mãe de Deus da igreja? Maria silenciosa, Maria dando um sim para Deus, Maria fazendo todo aquele sacrário vivo dela sendo. Nós sendo pessoas marianas, você bem sabe disso, que em todo o embasamento sobre Nossa Senhora, o que tem que ficar bem claro para nós é o seguinte: Maria com seu sim, ela também revolucionou o mundo. Maria com seu sim, com tantos nomes que é dado a ela, certo? Carece realmente da gente olhar para ela e falar assim, ela é nossa intercessora. Nós temos uma mãe que ampara, que rompe os obstáculos, que sai de onde ela está, que dá uma atitude de fé e de coragem, e ela é uma mulher esperançosa, que dá o sim para o anjo, e que sobe obstáculos, e que vence obstáculos, e vai visitar Maria, que acompanha, que teve momentos de dores, entendeu? Maria, sendo a mãe que escutou de Simeão, falou, olha, vai te transpassar, vai ser difícil, tudo. Ela experimentou as dificuldades, ela também experimentou a cruz, mas ela continuou e esperançosa que foi, amorosa que foi, experimentou realmente a glória de Deus. E é por isso que ela é a nossa mãe. E ali está falando que merece realmente um conhecimento doutrinário básico, certo? Ela acompanhou toda a vida de Jesus desde todo o sempre. Com seu sim, mudou a humanidade. A mãe de Deus é mãe de Deus e dogma. E embaixo a anunciação e também concebida sem mancha do pecado e dogma. Certo? Então, o principal dentro do cursilho é nós mostrarmos que temos uma mãe que tem a maior força de intercessão por nós possível. É uma fonte que a pessoa sai sabendo que, conforme o Carlos falou, muitas vezes a gente fala de um pai, às vezes é bom citar a mãe, porque a mãe é mãe. Vamos lá adiante um pouquinho. Mais esse slide para aqui é uma coisa que acontece muito com os clientes. Eles pensam, cara, que existem várias Nossas Senhoras, são 30, 40, 50, não tem consciência às vezes que é uma. Então, do mesmo jeito que lá atrás a gente desmistifica que esse não é Jesus Cristo, isso não é igreja é isso, Jesus Cristo é esse, Maria também é essa, sabe? A gente tenta colocar qual é a verdade sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, sobre Maria. Vou explicar aqui, são títulos que recebem de acordo com a cidade, com a tradição. Falei tudo? Gente, eu fui super rápido, eu deveria falar muito mais coisas, mas o tempo está muito restrito. E a volta para casa agora é com o Júlio, né, Júlio? Oi? Bom, nós estamos já entrando no nosso terceiro tempo do cursilho.
que é o encontro com a comunidade, que é a hora que nós vamos ser inseridos na comunidade e colocar realmente em prática tudo isso que nós vivemos dentro do cursilho. Passamos pelo primeiro tempo, que é o tempo do encontro consigo mesmo, as formas com que esse encontro acontece, o encontro com Jesus Cristo que o Rogério acabou de falar. Agora nós estamos começando a nos preparar para ir realmente ao objetivo da nossa formação, que é sermos os evangelizadores de ambiente. E aí é a hora da gente retornar para casa, é a hora da gente trilhar o caminho, né, para poder colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É a gente começar a fazer a semeadura, é plantarmos agora as sementes que nós vamos colocar ao longo do caminho e preparar realmente toda essa semente, selecionar, fazer com que ela realmente seja fertilizada no coração de cada um, que a gente possa, na verdade, ser verdadeiros semeadores, aqueles em que a gente vai escolher o campo a ser semeado, preparar esse campo, escolher mesmo tudo aquilo que nós vamos estar plantando para colher ali na frente. A explicação da parábola do semeador, que é isso que ele faz ali. Muitas sementes, às vezes, elas são colocadas em terrenos arenosos, que aí elas não crescem, são colocadas em terrenos pedregosos, que são esmagadas. Vai chegar num ponto em que nós vamos ter ali, a questão do tipo de terreno e o que ele vai frutificar. Todo aquele, né, que ouve a palavra do reino, ele não compreende. Às vezes ele se confunde com a palavra do reino de Deus. Ela não compreende porque veio o maligno, o roubo que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado na beira do caminho. Nós precisamos tomar consciência dessa parábola. Depois nós temos a parábola que a semente que ela é colocada em solo pedregoso, onde tem muita pedra. Como é que uma semente cresce desse jeito? Esse solo é o nosso coração. O cuidado na apresentação da palavra da semeadura é que nós temos que enfatizar essas três situações para os nossos néus, para que eles preparem a vida deles para receber essa semente. Existe também o ponto em que o solo em que a gente vai plantar tem os espinhos. E aí o que acontece com os frutos? Também eles não vão crescer, eles vão ser esmagados pelos espinhos. Mas existe aquele solo que ele é fertilizado, em que ele vai também crescer e vai gerar aquilo que a gente espera, que são graça de Deus na nossa vida. Preparar esse terreno para que a gente possa, logo em seguida, ir à rua para buscar os trabalhadores da vinha do Senhor. Primeiro a gente vai plantar, a gente vai preparar o terreno, depois nós vamos sair em busca desses semeadores, semear a vinha do Senhor. Por várias vezes, nós, quando nos propomos a trabalhar na vinha do Senhor, nós esquecemos de algumas pessoas, e nós não podemos esquecer de ninguém. A busca nossa, ela sai desde do princípio. Nós saímos de madrugada, buscamos alguns trabalhadores, voltamos novamente pela manhã, outros são chamados a vir trabalhar na vinha do Senhor. Saímos ao meio-dia, recrutamos outros trabalhadores. Ao entardecer, também buscamos novas pessoas para virem à vinha do Senhor. Sempre quando termina esse serviço, todos aqueles vão receber o mesmo pagamento. Essa é o que diz a parábola da semeadura. O que quer dizer isso? O que veio primeiro ou o que veio por último, todos estão na graça de Deus. Ninguém é individualizado, ninguém é mais do que ninguém. Nós somos todos iguais e vamos receber todos o mesmo prêmio, o mesmo salário. Está um pouco corrido porque eu sei do horário que vocês têm, então eu estou dando uma acelerada para não ficar muito maçante também. Olha lá, e a todos pagou o mesmo salário, todos tiveram a mesma recompensa. Não desanime se o resultado da ação evangelizadora não aparecer de imediato e não for satisfatório. Não importa chegar, mas antes manter-se no caminho.
Às vezes nós nos preocupamos em chegar rapidamente ao objetivo da nossa evangelização. E muitas vezes essa evangelização ela acontece de forma gradativa, de forma mais lenta com aquilo que nós pretendemos. Mas o importante é que a gente sempre se coloque à disposição, sempre esteja no caminho, buscando atender, ser obediente às coisas da igreja. Essa é a síntese da mensagem da semeadura e a vinda do Senhor. Entramos no fundamental, que é o cristão comprometido. Bom, cristão comprometido, diante de tudo que nós aprendemos, que nós vivemos, que nós passamos pelo cursilho, nós precisamos nos comprometer como pessoa, como sujeitos no processo de evangelização. Cristão comprometido é aquele que dá a sua adesão, aquele seu sim. Maria foi para nós o maior exemplo de adesão, de comprometimento com a obra de Jesus. Ela deu seu sim incondicional. E nós, como cursilistas, nós temos o nosso objetivo, nós temos o nosso carisma, que é a evangelização. Então nós temos que ser comprometidos com o processo de evangelização. É a nossa vocação e missão do leigo na igreja e no mundo. Documento 62 da CNBB. O nosso comprometimento cristão está dentro do que a nossa igreja pede que nós façamos. Pelo batismo, somos todos chamados ao nosso processo de conversão. Nossa missão é indelegável. Uma vez batizados, uma vez nos comprometemos. Nós precisamos resgatar pelo nosso batismo a nossa missão. Nós não podemos negar aquilo que somos, né? E se Jesus te perguntasse: você vem comigo? Qual seria a nossa resposta? A nossa resposta seria: eu sou um cristão comprometido? Eu vou aderir ao plano de Deus? O cursilista, ele precisa descobrir qual é o seu talento. Aonde você pode dar, pelo seu comprometimento, aquilo do dom que Deus te deu. Lugar do cursilista no mundo para ser sal, luz e fermento. Nós precisamos fazer a diferença. Não podemos ser conformados com a situação do mundo de hoje. É para isso que nós estamos sendo formados, para que nós possamos ir para o mundo, possamos fazer a nossa diferença. Nós precisamos ser protagonistas. Nós não podemos ser coadjuvantes. Nós precisamos ser protagonistas. Nós precisamos provocar as mudanças que o mundo precisa. Agora vamos fazer, para a gente finalizar, esse link. Eu disse que todas as mensagens têm que formar uma só. Nós não passamos aqui a mensagem de esperança e a mensagem de sacramento, que eu não tinha ela preparada quando a gente faz isso. Mas quando a gente convida o Nel para vir para a gente acolhe bem. E a gente fala para ele que tem lugar com a gente, pede esse voto de confiança, uma experiência em Deus, que ele olhe para dentro dele, faça uma introspecção, lembre que ele tem para onde voltar, que ele tem um Pai rico e misericórdia que vai acolhê-lo. Mas lembra também o Nel que ele não pode ficar sozinho, que ele não pode deixar que nada fique entre ele e Deus, porque tem algo muito maior que dá sentido à vida dele. Ele tem que se relacionar com as pessoas, esquecendo-se nunca que ele se completa essa felicidade em Deus. Sem Deus ele não consegue, não dá sentido na vida dele. Jesus Cristo convida ele: vem comigo. E na igreja você consegue viver isso muito bem. Pela força do sacramento você consegue se regenerar de todos os seus erros, você consegue se abastecer espiritualmente, consegue ir em diante, lembrando sempre que você tem Maria que está do seu lado, ela não vai te deixar sozinho, e o seu lugar é no mundo, é semeando, é você indo atrás de trabalhadores para a vinha, independente do horário, independente de você consiga semear, independente de onde a semente caia, mas saia a semear. Porque o seu lugar é dentro da igreja como um cristão comprometido, evangelizando os ambientes que precisam ser evangelizados, através de uma ação prática, que você veja, que você discirna segundo a luz de Deus, e que você mude isso, para que você consiga ter esperança. Assim você consegue fazer uma mensagem só, com todas as mensagens, e você finaliza que todas elas levam para o plano de Deus, o reino de Deus e o seguimento de Jesus Cristo. Finalizo com esse slide. Assim mesmo, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas, perdoas a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo.
Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e fraco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. É assim que a gente consegue ser cursilista. Eu lhes falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.